dia. Bom dia a todo mundo. Estamos começando a nossa live. Bom dia a todo mundo. Estamos começando a nossa live. Estou esperando aqui o pessoal entrar. Por enquanto vou ligar aqui para vocês uma música muito bonita. Estou ligando uma música para vocês. Deixa eu me dar um segundinho. Bom dia. Essa música é de um coral muito famoso, daqui de Moscou, da Catedral de São Basílio. Chama-se Doros. Estão cantando Pai Nosso, canto gregoriano. Olha, vou convidar aqui a Catarina. Boa tarde todo mundo. Boa tarde, bom dia todo mundo. Aqui estamos convidando a Hamburgo. Olá, tudo bom? Olá, boa tarde. Se está me ouvindo, por favor, coloca-me mais algum sinal que a conexão está funcionando. Eu vou mostrar aqui, essa música que cantou agora é deste coral aqui, Doros Music, é o Instagram deles. É um coral muito profissional e no Instagram vocês podem achar muitas músicas deles. Eles estão cantando na Catedral de São Basílio, na Praça Vermelha. Então sigam o Instagram deles para ouvir os cantos muito lindos, desde os séculos XV e XVI, algumas melodias, tá? Prontos? Sim. Catarina. Olá. Tudo bem por aí? Tudo bem. Eu, de novo, estou na minha casa de campo, na minha dacha. Dá para ver que a casa está feita inteiramente de madeira. E a conexão aqui, o internet aqui, nem sempre funciona bem, mas hoje, graças a Deus, graças à Santíssima Trindade, tudo está funcionando perfeitamente. Bom, mas se houver algum problema de conexão, já peço desculpas de antecedência, mas vou tentar todo o meu possível, com a ajuda de Deus, para fazer essa live de hoje interessante, proveitosa e útil para todos nós. Então, hoje, a nossa live, de novo, será a live sobre a religião na Rússia. É a segunda parte, porque eu e Maria pensamos, parte 2, pensamos, Maria, se você puder digitar aqui o tema da live na mensagem para que as pessoas que entrem possam ver, seria ótimo. E também o Instagram, o Instagram dos cantantes do coro de São Basílio, porque no papelzinho apareceu um pouco espelhado. Então, um pouco não, totalmente espelhado. Totalmente espelhado. Sim, se você digita, a gente pode depois procurar. E hoje, a segunda parte, continuação da nossa conversa sobre religião na Rússia, sobre a religião ortodoxa, sobre as suas características mais importantes, sobre diferenças que existem entre a religião católica e a ortodoxa, sobre sacerdotes russos, sobre os ícones, sobre a pintura dos ícones, sobre a tecnologia de pintar os maravilhosos ícones russos. Também Maria, na live do domingo passado, falou sobre
São Sérgio de Radonezh, um dos santos mais importantes da religião ortodoxa russa, que também é reconhecido pela religião católica, pelo mesmo Papa. Isso. E hoje eu vou falar sobre a padroeira de São Petersburgo, mais uma santa muito, muito importante para a nossa religião, sobre Santa Ksenia. Também vou mostrar as fotos das igrejas ortodoxas mais recomendadas para ver, da top list da Catarina, mostrando as fotos e dando as dicas. E vamos também contar sobre nossas aulas, sobre nossos cursos e fazer o lançamento das nossas atividades no tempo de pandemia. Vamos esperar que vai acabar daqui a pouco. Então, surgiram tantas perguntas sobre religião, sobre as diferenças entre religião católica e ortodoxa, que nós decidimos fazer mais uma live sobre este tema. Então, eu já vou continuar. Já contei na vez passada que a religião ortodoxa cristã, os russos têm depois do ano 988, e a pessoa que introduz a religião ortodoxa à Rússia foi o príncipe Vladimiro, que agora é um santo, Santo Vladimiro da Rússia. E a religião católica ortodoxa, de verdade, tem muita coisa em comum. Então, vamos ver o que temos nós em comum. Como já falamos, muitos Só santos. um minutinho, Catarina. Sim. Eu vou avisar que vou desligar as mensagens, porque senão elas aparecem e incomodam a visibilidade. Tá certo, A tá gente, certo. como sempre, abre os comentários no final. Então, boa tarde mais uma vez todo mundo. Estamos felizes de ver vocês, mas por enquanto estamos desligando os comentários. Sim, depois para no a Catarina aparecer melhor. Isso. No final da live, nós deixamos, como sempre, 5 minutinhos para as suas perguntas e os seus comentários. E vamos responder todas sinceramente. Então, temos alguns santos, os mesmos para a Igreja Católica e para a Igreja Ortodoxa. Só uma coisa é diferente: a maneira de representar os santos. Porque, como já sabem, os santos na Igreja Russa Ortodoxa estão representados na forma dos ícones. O que é ícone? Ícone é palavra grega. Já sabem porque usamos tantas palavras gregas na língua da Igreja Ortodoxa Russa. Aqui, Maria está mostrando a principal imagem do Cristo na Igreja Ortodoxa Russa. Maria, como se chama esta imagem do Cristo? A gente chama de Salvador. Sim, Salvador, e exatamente esta imagem é Cristo Pantocrator, não é? Isso, é verdade. Sim, São Salvador ou Cristo Pantocrator. Principal imagem da Igreja Ortodoxa Russa do Cristo é Cristo Pantocrator, palavra grega que significa Cristo Todo-Poderoso ou Cristo Omnipotente. Essa imagem do Cristo Pantocrator sempre está em cada igreja ortodoxa, na parte do altar, que aqui na Rússia chama-se iconostasio, mais uma palavra da Grécia. Mais uma imagem que vou mostrar para vocês aqui, o que é iconóstase. Iconostase, também palavra grega. Aqui é o interior da igreja e no fundo vocês podem ver uma parede cheia de imagens, cheia de ícones. Então, esta parede divide o altar do resto da igreja. Exatamente. Mais uma imagem aqui de uma igreja, é uma igreja do Kremlin. Vocês podem ver bem como o seu interior é dividido. É dividido em parte do altar, que os fiéis não têm acesso, e a parte onde ficam os fiéis. E a iconóstase é a divisora. Iconóstase é divisora, como a Maria disse, é palavra grega que significa parede como os ícones. Ao mesmo tempo, é uma fronteira simbólica que existe entre nossa vida na Terra, nossa vida terrestre, e a vida que chega logo depois da morte. E naquela parte que fica atrás do iconóstase, apenas podem entrar os sacerdotes. As pessoas, os crentes,
fica na parte que fica fora de iconóstase. Então, temos os ícones, os mesmos santos que tem os católicos, mas na imagem, na versão dos ícones. Vou mostrar aqui o ícone que representa quem são? São Pedro e São Paulo, os apóstolos. Santos muito venerados para a nossa igreja, assim como para a igreja católica, mas na imagem diferente. E tem vários ícones, várias imagens, mas sempre dá para entender quem está representado no ícone, que santo é, qual é o seu nome. Isso, mas São Pedro e São Paulo, São Paulo sempre tem alguma coisa em comum. Porque os pintores que pintavam os ícones deveriam seguir os padrões. Não tinha muita liberdade na sua pintura. Chamados canones. Os canones, sim, seguiam os canones. Para que seguiam os canones? Primeiramente, porque ícone não é o retrato, não é a pintura realística ou romântica. Ícone é um símbolo. É um símbolo. E a palavra ícone também significa janela para o mundo divino. Ícone nos ajuda a conhecer o santo. Nos ajuda no nosso caminho ao Deus. Mas este caminho nós temos que fazer por nossa conta, por nossa própria vontade, por nossa própria liberdade. E como antigamente na Rússia, a maioria do povo, dos camponeses, eram analfabetos, não a maioria, mas muitos não sabiam ler e escrever, e não poderiam ler o nome do santo, o nome da imagem na igreja. E como que eles podiam encontrar o seu santo, o seu santinho querido? Sempre pelas algumas características que cada santo tinha em cada ícone. Não importa onde fica este ícone, numa igreja pequena, numa aldeia, no meio do campo, ou numa catedral da capital do país. Por exemplo, São Pedro e São Paulo sempre têm as mesmas coisas na sua mão. São Paulo tem o livro e São Pedro tem a chave do paraíso. Do paraíso. Sim, chave do paraíso. Bom, os ícones. E nós não temos... Posso aqui acrescentar uma coisa, Catarina? Claro, Maria, falando sim. deste mesmo tema de reconhecimento. Até determinado período, os iconógrafos não colocavam os nomes dos santos, que hoje em dia, nos ícones, estão escritos os nomes. Mas até determinado período, uma pintura virava ícone após o procedimento de reconhecimento por um sacerdote do alto nível, a partir de bispo. Então, um iconógrafo primeiro tinha que receber benção de um sacerdote para poder começar o seu trabalho de pintar a imagem. E, na verdade, ele não pinta, não cria a imagem. O iconógrafo revela a imagem, que é, através dele, nos mandada pelo Senhor de cima. Sempre há várias regras, vamos falar também de regras de como pintar, uma base, especial tintas, mas depois de terminar o trabalho, que sempre tinha esse padrão que a Catarina acabou de falar, que eles tinham até trafaretes para pintar direitinho, depois com esta pintura, o iconógrafo tinha que chegar para o bispo e o bispo nomeava a imagem. Ele falava São Pedro e São Paulo, ou Nossa Senhora de Kazan, ou Santa Xênia. Santa Xênia não é um bom exemplo porque é uma santa que apareceu mais tarde. Mas então, São Sérgio. São Sérgio. E a partir desta palavra pronunciada, do nome pronunciado, uma pintura virava imagem sagrada, ícone. Por isso, eles não podiam usar muito a sua imaginação e criar, porque senão vai pintar diferente, o sacerdote não vai reconhecer e a pintura fica pintura e não vira ícone. Exatamente. Não qualquer artista, não qualquer pintor pode pintar os ícones. É um dom, é uma benção especial que poucas pessoas merecem, na verdade. E outra coisa, até um certo período, a gente não conhecia os nomes dos artistas, quem pintava os ícones. Por isso, na Galeria Tretiakov e no Museu Russo de São Petersburgo,
tem tantos ícones cujos autores, cujos artistas estão desconhecidos. Por exemplo, é uma imagem da galeria de Tretiakov, a Mãe do Deus, a Virgem Maria. Por que a gente... Virgem Maria Oranta, de Yaroslavl. Sim, Virgem Maria Oranta de Yaroslavl. Aqui mais uma imagem do Jesus Cristo. Sim, também da galeria Tretiakov. E a gente não sabia... A famosa Nossa Senhora de Vladimir, cujo Nossa autor Senhora também é desconhecido. Desconhecido. Por que os seus autores não são desconhecidos? Porque não porque o seu trabalho não foi merecido, não foi bem pago, bem conhecido, porque eles mesmos não se reconheciam autores, pintores independentes. Eles foram apenas instrumentos na mão divina. Foi o Deus quem pintava, foi o Deus que criava. E artista era apenas instrumento, pincel na mão divina. O primeiro artista cujo nome a gente conhece é Andrei Rublev, mas sobre ele a gente vai falar na nossa palestra sobre pintura, que é com Catarina. Andrei Rublev, sim. Primeiro artista russo, iconógrafo, cujo nome a gente reconheceu. Então, primeiramente, a Igreja Ortodoxa não reconhece, então já falamos sobre as diferenças. O comum é que temos os mesmos santos, temos as mesmas festas importantes, em nosso calendário religioso temos Páscoa, temos Natal, temos dia de São Pedro e São Paulo, dia de Santíssima Trindade, dia de Ascensão, etc, etc, mas só em datas diferentes. Normalmente 10 dias, 12 dias ou 2 semanas mais tarde que no todo mundo católico. Isso temos porque a Igreja Ortodoxa ainda usa o calendário juliano. E todo outro mundo, incluindo a Igreja Católica e a Rússia cívica, usa o calendário gregoriano. Calendário gregoriano chamado em honra de Papa Gregório. Calendário juliano é um pouco mais antigo, chama-se em honra de Júlio César. A diferença entre dois calendários, 2 semanas. Por que a gente tem isso, essa diferença? Porque nossa Igreja Ortodoxa é muito conservadora. E quando foi feita a reforma do calendário no mundo cívico, na Rússia e na União Soviética, a Igreja Ortodoxa não aceitou essa mudança e continuou usando este mesmo calendário. Por isso, por exemplo, nosso Natal, a gente festeja a noite de 6 a 7 de janeiro, quando os católicos festejam o dia de Reis Magos. Bom, temos as mesmas festas, temos os mesmos 7 sacramentos que tem os católicos. Quais são esses 7 sacramentos? Todo mundo conhece. O batismo, unção, penitência, Eucarístia, ordem, matrimônio, mas temos também um sacramento especial que os católicos não têm. Isso chama-se unção para o poder, unção para o governo. Isso foi benção do patriarca, benção da igreja, que os czares da Rússia recebiam na véspera da sua coroação. Mostro aqui um quadro do artista russo Serov, que se chama Unção para o reino do czar Nicolau II. Maria, você sabe onde acontecia este sacramento, este unção? Na Catedral de Moscou, certo? Sempre acontece no Kremlin, todas as coroações aconteciam na Catedral de Assunção do Kremlin de Moscou, e isso acontecia a partir do século XV e até o final, até 1917. Então, no caso todos os Romanovs foram coroados lá. Sempre na Catedral de Anunciação. Aqui tenho a imagem da igreja, vou mostrar para vocês. Assunção. Na igreja de Assunção, ela mesma, onde todos os czares foram... E mais uma aqui, uma imagem do Kremlin, de todas as catedrais.
E ela é a maior, aquelas 5 cúpulas estão aparecendo. Então, aqui que aconteceu. Mesmo quando São Petersburgo, mesmo quando Moscou já deixou de ser capital oficial do país, o czar Pedro I mudou a capital para São Petersburgo, a benção para governar, coroação, esta unção para os czares sempre faziam na Catedral de Assunção do Kremlin. E o último czar Nicolau II, aqui a imagem dele, também recebeu esta benção para governar em Moscou, porque na mentalidade russa, o czar era representante do Deus na Terra. Deus na Terra. Isso, mensageiro da palavra divina. Então, a sua benção para governar era mais de um sacramento da Igreja Ortodoxa Russa. Então, isso são as coisas que temos em comum. 7 sacramentos, calendário, os santos e quais são os diferentes. Primeiramente, vou falar sobre algumas diferenças visíveis que os turistas podem ver logo depois da sua chegada à Rússia, logo depois de entrar em cada igreja ortodoxa. Visitamos como turistas as igrejas e a primeira pergunta que fazem para nós, Maria, qual é? Cadê os bancos? Cadê os bancos? Onde as pessoas sentam? Se sentam. Sim, onde as pessoas ficam sentadas durante a missa. Eu respondo, Missa, como que assistem? sim, e a missa ortodoxa dura mais de 2 horas. 2 horas a Às missa. vezes 3, dependendo Sim, da porque missa, né? depois da mesma missa, o padre faz um sermão. Este sermão pode durar 1 hora a mais. E tem que assistir à missa ficando em pé. Às vezes, tem alguns bancos, poucos bancos ou cadeiras ao lado da parede. Para as pessoas muito, muito idosas. Idosas ou muito doentes. Mas Entretanto, não é proibido trazer um banquinho para uma pessoa se a pessoa não se sente bem, se a pessoa é deficiente, se a pessoa é muito velhinha. Pode trazem aqueles banquinhos que se monta, se desmonta e podem se sentar. Mas acreditamos que o Jesus sofreu e nos mandou, então o sofrimento é o nosso sacrifício. E a gente vai na igreja para sacrificar alguma coisa e desse jeito purificar a nossa alma. Por isso todo mundo tenta ficar em pé, mesmo as pessoas muito idosas. Isso, porque assistir à missa não é um lazer, é um trabalho. Trabalho difícil, trabalho espiritual, que deve ser sublinhado, esforçado pelo trabalho físico. Também houve e há ainda algumas discussões para que a Igreja Ortodoxa não facilita um pouco as regras. Por que não coloca os bancos na igreja? A resposta do padre é sempre a mesma. Por que não fazem isso para trazer mais pessoas para a religião, para que mais pessoas jovens possam vir? É mais populista, né? Mais populista, exatamente, como por exemplo nos Estados Unidos, onde durante a missa cantam, dançam e tocam instrumentos musicais, mas não é assim. A resposta do padre sempre é a mesma. Não a igreja deve vir para a pessoa, mas a pessoa deve chegar, tem que subir para a igreja. A pessoa tem que subir para a igreja. A igreja não vai degradar para ficar mais perto das pessoas. É que a igreja deve fazer as pessoas crescerem, evoluir. Exatamente. Até ela. Nós temos que crescer, evoluir, subir passo a passo até a altura da sua união com o Deus. Então, não tem bancos na igreja ortodoxa russa. Outra diferença visível é o sinal da cruz. O sinal da cruz, os católicos fazem como, Maria? Mas então, agora vai estar tudo espelhado. Agora com esse negócio do Instagram vai tudo espelhado. Por isso, como fazem os católicos, né? A mão é assim e vai assim, da esquerda para a direita, tá? E faz um beijo.
Nós Sim. fazemos 3 dedos a partir do século XVII, a partir da reforma do patriarca Nícon, 3, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vai para aqui, Filho, para a direita e depois para a esquerda, e no final sempre uma reverência. No final, sempre uma reverência. É muito importante. E geralmente a gente faz 3 vezes. 3 vezes, porque 3 3 é um vezes. número santo na Rússia, e uma reverência no final. Sim, isso é a diferença da direita à esquerda. Não, da esquerda à direita, como na Igreja Católica. Mais uma diferença que pode parecer visível. De verdade, não é diferente pelo conteúdo, mas pela forma é muito diferente. A confissão. Quando assistimos, como turistas, à missa, à igreja, durante uma missa no domingo, sempre dá para ver uma fila enorme das pessoas. Uma fila enorme. E as pessoas querem ficar ao lado deste negócio, que na língua russa, Tipo na língua púlpito. tipo de um púlpito, mas é aberto. Eu achei uma tradução em português, chama-se facistol, mas ninguém entende essa palavra porque é uma palavra de uma linguagem eclesiástica, de uma linguagem muito científica. Mas é tipo de um púlpito aberto. Por um lado deste púlpito fica o padre e por outro lado uma das pessoas da fila. Então, nós não temos este cabine para confessar, este confessionário como na Igreja Católica, onde cada um pode ficar sozinho com seus pecados e contar em voz alta ao sacerdote. Tá. As pessoas ficam na fila, cada uma está rezando, está preparando sobre a confissão. Algumas pessoas ficam com uma pequena agenda, com um papelzinho onde eles escrevem os seus pecados para não esquecer. Sim, por exemplo, eu sempre faço isso. E durante a confissão, porque o padre tem pouco tempo e tem muitos pecadores, eu tenho 3, 4 minutos para falar sobre tudo. Porque a Catarina é muito metódica, sempre se prepara bem para tudo, tanto para as aulas, para as palestras, para as visitas guiadas e também para a confissão. Sim, não se esquecer de nada, você faz um plano. Eu estou lendo os meus pecados. Quando chega a hora de confessar, a pessoa se vira para todo mundo, faz uma reverência, faz um sinal de cruz e em voz alta pede perdão a todo mundo, dizendo: perdoe-me, gente, eu vou me confessar. A pessoa que fica mais próximo dele disse: que Deus te perdoe. E depois ele se coloca ao lado deste negócio, na parte mais baixa, mas é aberto. Então, ele está falando sobre os seus pecados, talvez muito graves, e a distância entre ele e outra pessoa que fica na fila pode ser 1 metro, meio de metro. Metro e meio. Sim, 1,5 metros, mas de verdade uma pouca distância. As pessoas pensam, então, todo mundo pode ouvir a sua confissão. Então, a confissão parece pública, mas de verdade ninguém está ouvindo, porque todo mundo está muito concentrado nos seus próprios pecados. Ninguém está ouvindo. Então, pode ficar despreocupado e pode se confessar facilmente. Outra coisa Posso falar mais uma coisa interessante sobre confissão? Nós ainda temos uma igreja de assim chamados crentes antigos. Estes saíram da igreja depois da reforma, porque eles queriam continuar a missa, a liturgia e tudo de forma como era antes da reforma do patriarca Nícon da Igreja Ortodoxa do século XVII. E há comunidades destes fiéis, e até tem no Brasil. Então, eles não têm sacerdotes, porque eles não aceitam sacerdotes que seguiram a reforma. Então, como eles confessam? A confissão, a ideia de confissão na Igreja Ortodoxa, é não forma de contar para alguém e alguém te perdoar, neste caso o padre. Sim. Mas queimar com a vergonha. Nós queimamos os nossos pecados com a vergonha que passamos. Então, nas comunidades dos antigos crentes, a pessoa vira de frente para os outros fiéis, para toda a comunidade, conta os seus pecados, e esta vergonha de contar para as outras pessoas faz a pessoa virar perdoada. É uma tipo de uma castigo. experiência
até mais forte, né? A própria pessoa se sente tão envergonhada e com Tão essa envergonhada. vergonha purifica a sua Sim. alma para não fazer mais esse pecado, para não ter que passar por essa vergonha de novo. Eu penso que eu nunca faria isso, porque é horrível. Mas eles moram em comunidades pequenas. Na verdade, a diferença é também essa. As comunidades são muito fechadas, geralmente são todos familiares, neste momento, agora. Mesmo assim é mais difícil, porque quando todo mundo te conhece e você conta uma coisa vergonhosa, coisa horrível, é muito mais forte que uma confissão entre sacerdote e uma pessoa crente. Bom, outra diferença, sim, a outra diferença que também pode ser visível é os sacerdotes. Os sacerdotes católicos, os padres, têm celibato, eles não se casam, mas na Rússia tem 2 tipos de sacerdotes, tá? Os chamados... Vou fazer um pouco maior a imagem. Sacerdotes brancos e sacerdotes pretos. Sacerdotes brancos e pretos. Dá para ver nesta explicação muito bem o nome, a explicação do nome. Pretos pela cor da roupa. Brancos da roupa. Sim, brancos pela cor do seu vestimento, do serviço religioso. Os pretos são igual como os sacerdotes católicos. Eles são como monges, eles não se casam e dedicam a vida dele para o serviço de Deus. O nosso patriarca... Não comem carne. Não comem carne estão também. Sempre de quaresma. Sempre está o de jejum, sempre está o de quaresma. O nosso patriarca, o nosso metropolitano, os nossos bispos são os sacerdotes pretos. Eles não se casam, não têm família, não têm relações com as mulheres. Mas ou seja, para fazer carreira tem que virar monge preto, para fazer carreira no âmbito da igreja, né? No âmbito de sacerdotes. Mas temos outra opção. Outra opção, olha aqui esta foto. O que é isso? É família de um padre sacerdote. Ortodoxo com a sua família. Com sua família. Então, tem padres que podem ter família. São os sacerdotes ou os padres brancos. Eles não podem das paróquias. Eles não podem fazer uma carreira religiosa. O máximo que eles podem ser pároco de uma igreja. Mesmo estudando no seminário religioso, tipo de universidade para os padres, futuros sacerdotes já escolhem o seu caminho para toda a sua vida. O que é ser? Ser um monge e fazer uma carreira e dedicar toda a vida dele para o serviço de Deus, ou ter uma família e ter uma vida menos ambiciosa, mas com uma família. E se eles escolhem uma segunda opção, eles têm que escolher a esposa, porque um sacerdote branco... Até 25 anos, gente. Sim. Até 25 anos já tem que encontrar a sua esposa, tem que se casar, porque os pais solteiros não podem ser padres brancos de paróquia. Então, eles já escolhem uma mulher. Normalmente, a mulher do padre não é uma coisa fácil, porque dá para ver que mesmo durante a sua vida do dia a dia, ela tem uma roupa não muito comum para mulheres russas, tem roupa fechada. Tradicional. Roupa tradicional fechada, de manga comprida, de uma saia comprida. Então, elas não podem se vestir de uma forma mais aberta, né? Não podem usar um decote, porque a vestimenta não tem que abrir e não tem que levar as pessoas para os pecados, né? Para os pecados. Não tem que seduzir. Eu olho quantos filhos tem. Normalmente, tradicionalmente, famílias dos sacerdotes são famílias muito numerosas. Sim. Por exemplo, o padre da paróquia onde eu moro agora tem 5 filhos. E ele tem 29 anos, já tem 5 filhos. Sim. Bom, as diferenças entre a Igreja Católica e Ortodoxa. Mas agora diferenças que não são tão visíveis. Nós já falamos que o chefe da nossa igreja não é padre, não é papa, como na Igreja Católica
é o Jesus Cristo, e o patriarca é apenas um padre, um sacerdote só do nível mais alto. Durante a Eucaristia, os ortodoxos comulgam com pão e vinho, o que simboliza sangue e corpo do Cristo. Agora, coisas mais difíceis para entender, que dizem que não, os ortodoxos não têm purgatório. Temos paraíso e temos os infernos. Bom, no mundo católico, o papel da Virgem Maria é muito importante. Na Igreja Ortodoxa também, mas a Virgem aqui chama-se mais, não é Rainha do Céu, é uma Virgem, uma Mãe do Deus de pronto socorro. Pedimos à Virgem Maria caridade e benção do seu Filho, Jesus Cristo. Só um minutinho, Sim. um minuto. Sim, chegaram os gatos de Maria. Bom, então, podemos dizer que a importância de Virgem é um pouco menor que na Igreja Católica, mas, apesar disso, todos nós pedimos à Virgem Maria a sua caridade também. E agora, Maria vai falar sobre os ícones, porque uma das principais diferenças, não temos imagem de escultura, não temos imagem de 3 dimensões. Não temos. É proibido representar Deus, Virgem Maria, os santos em 3 dimensões. Só imagem plana de 2 dimensões, os ícones. E agora Maria vai falar sobre técnica de pintar os ícones. Por favor, Maria. Então, já falamos que iconógrafo, ele só revela a imagem. De onde veio o ícone para a Europa? O ícone vem da Palestina e atualmente os mais antigos ícones no mundo são do século VII. Alguns estão na Grécia, porque neste momento lá fica a parte mais antiga do cristianismo, o antigo Bizâncio. Então, como o ícone vem da Palestina, foi pintado num material muito valorizado lá, que é um deserto. Então tem pouca madeira. Por isso, as imagens sagradas pintavam-se na madeira de cipreste. Geralmente, são juntadas, infelizmente, eu aqui em casa não tenho um ícone verdadeiro, porque atualmente são coisas muito raras, muito caras também, e geralmente tem nas igrejas. Nós aqui temos cópias, mas já mesmo na cópia, aqui é só uma moldura, porque na verdade a própria imagem é uma cópia, é uma impressão, é o que a gente geralmente compra atualmente, mas também muitos ícones estão sendo pintados mesmo agora. E estão nas igrejas, bem como temos imagens antigas. Então, pegavam 2 ou 3 tábuas e juntavam-se por trás por mais 2 menores tabuazinhas perpendiculares. Então, criava-se um quadro. Mas para pintar na madeira, com tintas, tente pintar na madeira. A tinta nem aparece, né? A madeira absorve tudo. Então, tinha que fazer preparação da tábua para que ela parecesse com a tela. Então, na Rússia, pegavam sempre, primeiro, uma espécie de gesso com uma substância chamada levkas, em russo, é tipo uma goma de peixe, que é um extrato de peixe, então aplicavam, misturado com gesso, e criava-se já uma base branca. E, às vezes, aplicavam um pano muito, muito velho, muito usado, muito desgastado, aplicavam na tela, então, a partir deste momento, era muito fácil pintar. Como eram as tintas? As tintas todas eram e são até agora naturais. As tintas são
minerais que foram moídos, então minerais em pó. Por exemplo, lápis lazuli para azul, casca do ovo para branco. Para o ouro, geralmente as imagens, bem como aqui, nós podemos ver muito dourado. Claro que agora são novas tecnologias, mas antigamente era folha de ouro. Por exemplo, aqui em volta dos santos, sempre tem esse símbolo que eles são santos, como luz divina do Jesus. Então, primeiro... Ouro de verdade. Então, o provérbio, nem tudo que ele usa é ouro, na Rússia não é verdade. Tudo que parece ouro, não é verdade. É ouro mesmo, ouro de verdade. Então, é folha de ouro bem fininha, aplicada com pincel específico, sempre com pelo natural de animais. Mas folha de ouro, quando é aplicada, depois, por ela, não dá para pintar. Por isso, começavam sempre, então, numa tábua, o iconógrafo pegava numa tábua, como assim, tábua, e com um tipo de estilos, começava a cortava já como vão ser os contornos das imagens. Por exemplo, Jesus aqui um monte, aqui uma árvore, passavam tudo isso. Depois, primeira coisa que foi aplicada era a folha de ouro. Depois começavam as cores. Todas as cores na iconografia são simbólicas. Azul é sempre a cor da Nossa Senhora, por isso, na grande maioria dos casos, o seu vestido é azul. Mas marrom é a cor que simboliza tudo o terrestre. Eu tenho aqui mais uma imagem da Nossa Senhora de Kazan, e a vestimenta dela por fora é sempre marrom, porque a Nossa Senhora viveu a vida para a gente. Ela não é deusa, ela é a primeira humana que tinha uma vida tão perfeita, primeira que ganhou essa oportunidade de ir para o reino do céu. Seu filho a levou. Então, marrom é símbolo de tudo terrestre. Verde é sempre símbolo de vida. Nunca aparece o preto nos ícones, porque simboliza o inferno e o mal. E o vermelho, também muito importante, o vermelho na iconografia ortodoxa é símbolo do amor, simboliza amor. Também, nas imagens ortodoxas, não tem perspectivas, porque, de novo, os santos não têm alma, só corpo, ao contrário, não tem corpo, só alma. Só alma, só espírito. Não pode ser 3D e não tem perspectiva. E aqui tem duas explicações. Primeira explicação é essa, mas segunda explicação, como já explicam os funcionários dos nossos grandes museus, como Galeria Tretchakov, por exemplo, eles explicam que ainda não foi desenvolvida a arte. Então, os iconógrafos não tinham tecnologia de pintar e de fazer perspectiva. O ícone mais antigo russo, que existe atualmente e fica na Galeria Tretchakov, é a imagem da Nossa Senhora de Vladimir. Eu depois vou falar um pouco mais sobre a história dela, mas esta imagem é do século XII. Então, no século XII, ainda não sabiam fazer perspectiva. Mas, no ícone, é tudo ao contrário. Quando você vê coisas grandes, elas estão por trás. Quando tem coisas menores, estão na frente. Perspectiva invertida do ícone. E, no final, depois de aplicar todas as cores, como que as cores foram aplicadas? Este pó, este mineral que vinha nos frasquinhos de vidro, tinha que ter uma junção. A melhor junção de todos os tempos é gema do ovo com vinagre. Ela é usada até agora, então misturavam esse pó. Mas usavam até algumas tintas nocivas, como, por exemplo, com base de mercúrio até, então nem sempre era um trabalho tão fácil. Então, depois de pintar toda a imagem, depois de ter aplicado todas as cores, tinha que fixar, e usavam uma laca
uma laca com base do óleo de linho, chamada oliva. E esta laca tem uma característica, ela escurece muito rápido. Por isso, muita gente pergunta, por que que a Nossa Senhora, nas imagens ortodoxas, é sempre morena? Muita gente me pergunta, por que que ela é morena? Por que que ela é mulata? O que é isso? O que é racismo? Então, os rostos são tão escuros por causa deste óleo oliva, que às vezes algumas imagens passados, por exemplo, 100 anos, viravam 100% escuros. E o que faziam com estas imagens? Jogavam fora? Claro que não, não pode. Não pode jogar. Mas isso já é uma base pronta para a nova pintura. Então pegavam naquela antiga, naquela imagem, pintavam por cima. E de fato, a iconografia russa dos séculos 12, 13, 14, 15 foi descoberta praticamente no século 20, quando, é muito engraçado, os funcionários dos museus soviéticos, o regime soviético era ateu, mas é este regime e os seus cientistas, os seus peritos de museus nos descobriram debaixo das imagens do século 18 e 19, que já absorveram muitas tradições da pintura religiosa europeia, católica, descobriram as autênticas imagens. Nós perdemos também muitos ícones que foram vendidos depois da Revolução, porque foi uma grande confusão, roubavam as igrejas, e isso foi oficialmente, foi político oficial do Estado, então vendiam imagens. Atualmente, nós temos algumas pessoas, alguns mecenas que estão recomprando imagens. Recomprando e devolvendo a Rússia. Em Moscou nós temos um museu de ícone russo, cujo dono, um milionário russo, ele é o mesmo que fundou o museu do Fabergé em São Petersburgo, no Vexelberg. Ele criou um museu de ícones que ele todos comprou no exterior. Por isso, hoje em dia, tenham cuidado quando comprarem ícones na Rússia, quando forem viajar, se quiserem, eu quero levar uma Nossa Senhora. Então, se comprar uma destas, pode ser até muito grande, pode ser até maior, mas é uma impressão feita na gráfica, numa moldura bonita, tem vidro, ou pode ser algo muito mais simples, como esse ícone aqui, é bem pequenininho, é uma Nossa Senhora, dá para comprar madeirinha. Sim, uma dúzia para dar de presente para todo mundo. É uma madeirinha, atrás está escrito que é a imagem da Nossa Senhora de Kazan, e é também uma impressão. Estas são bem baratas. Também, quem quiser algo mais artístico, pode comprar nas lojas, perto das igrejas, e temos várias lojas na cidade, pode comprar mesmo ícone pintado. Vai ser bem mais caro, mas também não vai ter problema com exportação. Agora, na antiguidade, na loja de antiguidades, ícones antigos podem ser considerados patrimônio do Estado. Por isso, comprar você pode. A loja nunca vai dizer, você não pode sair do país com esta imagem. A loja vende. A loja quer vender. Você comprou, pagou caro, e na aduana, mesmo declarando, os oficiais vão dizer, esta imagem é patrimônio do Estado. Por isso, pode estar na propriedade do senhor, mas tem que ficar dentro do nosso país. Tem que ficar na Rússia. É seu. Mas tem que ficar na Rússia e não pode sair. Por isso, tenham muito cuidado com isso. Agora eu queria contar as histórias de algumas imagens. Nós temos ainda algum tempinho, Catarina? 3 minutos? Faltam 10 minutos. Então, Maria, com licença, eu vou mostrar agora os templos de São Petersburgo, que eu prometi dar dicas. Sim, e depois vou só 5 minutinhos mostrando as fotos e dizendo que nós temos aqui 347 igrejas ortodoxas. Claro que não pode visitar todas, mas tem algumas que são muito interessantes desde o ponto de vista artístico.
que tem muitas histórias interessantes ligadas com sua criação, com sua fundação, e onde tem um espírito especial, um espírito miraculoso e divino de verdade. Esta igreja que eu já mostrei hoje nas stories é muito diferente. É uma das poucas igrejas na Rússia mesmo, construída no estilo neogótico. Por que neogótico? Um estilo inglês, porque Inglaterra era um dos amores e paixões da nossa famosa, Catarina II a Grande. E quando Catarina II a Grande viajava pelo caminho para a sua residência de Viral, Palácio de Catarina em Tsarskoye Selo, chegou notícia sobre a vitória na guerra contra os turcos. Esta vitória foi feita na Baía de Chesma, uma baía da Turquia. Então, como na Rússia sempre houve a tradição de fazer lembrar os importantes acontecimentos históricos pela fundação e construção das igrejas, capelas, catedrais, a Catarina mandou fundar a igreja do São João, o Baptista, no mesmo lugar onde ela recebeu aquela notícia. E aquela igreja recebeu o nome Igreja de Chesma. E como os arquitetos sabiam sobre os paixões de Catarina, a igreja foi construída neste estilo neogótico, estilo que ela mesma adorava muito. Mais uma igreja que eu recomendo visitar também na aldeia dos Czares, muito próximo de Palácio de Catarina, uma igreja bastante moderna, consagrada no século XX, na época do último czar Nicolau II, mas ela faz lembrar mosteiros, conventos e catedrais do estilo XV e XVI. Este estilo chama-se estilo neo-russo e foi a última igreja consagrada na presença do último czar Nicolau II. E foi a igreja onde czar Nicolau e a sua família faziam a sua última missa na véspera da sua detenção pelos comunistas. Eles foram detidos e levados para a Sibéria, não desde o Palácio de Alexandre, onde muita gente pensa que eles foram presos justamente desta mesma igreja. Chama-se Catedral da Nossa Senhora de Teodoro. Nossa Senhora de Teodoro é padroeira da família Romanov e também é ícone muito importante para a nossa igreja. Para esta imagem da Nossa Senhora, vou abrir ela, esta imagem é recomendada para as mulheres que não podem engravidar. Então, ela dá filhos para a família e também ajuda no parto, dá um parto leve. Este ícone sempre ficava na casa dos Romanov e na casa dos Czares. Mais uma igreja, de verdade, e uma pequena capela que fica na Ilha Vassilevski, próximo do porto e próximo do centro de São Petersburgo, uma capela e uma igreja de Santa Ksenia, padroeira de São Petersburgo. E uma Santa Senhora que viveu na época de Catarina II e na época de Isabel, da época da Isabel, filha do Pedro. Depois da morte do seu marido, ela deu toda, que era um coronel, era um militar, ela deu toda a propriedade dela para os pobres, pegou a roupa do seu marido, o seu uniforme militar, de cor vermelha e verde, e começou a andar pelas ruas, pedindo esmola, e ajudando para a gente com profecias, com alguma ajuda possível dela. Muita gente, primeiramente, pensou que a Ksenia virou louca, mas depois reconheceram as coisas muito, muito especiais. Que no lugar onde ela aparecia, sempre, logo depois, aparecia alguma coisa boa. Por exemplo, uma vez ela viu uma mãe e uma filha. E a filha não podia achar um marido bom para ela. E a Ksenia disse para esta menina, para esta garota: enquanto você está tomando café,
Em São Petersburgo, o seu esposo está sepultando a sua esposa. Palavras muito raras. Mas as mulheres foram naquele cemitério e conheceram um viúvo muito rico que acabou de perder a sua esposa. Esta garota se casou com ele e tiveram um casamento muito, muito feliz. Os milagres, ela passou vagabunda há mais de 40 anos, sempre levando a roupa desta cor verde e cor vermelha. E os milagres aconteciam logo depois da morte dela. Ela aparecia em visões, em sonhos das muitas pessoas. Inclusive, uma das filhas do penúltimo czar Alexandre III, uma das irmãs do Nicolau II, o último czar, foi chamada em honra dela, a Ksenia Romanova. E foi a única que conseguiu fugir e se salvar depois de que todos os membros da família Romanov foram condenados à morte. Então, faltam 4 minutinhos. A Maria já ligou os comentários e as suas perguntas. Enquanto aparecem as suas perguntas, queremos fazer um lançamento. Primeiramente, Maria preparou uma série das visitas guiadas virtuais. Conta um pouquinho sobre essas visitas, Maria. Prontas, já estou terminando de montar um vídeo, na verdade me faltam ainda algumas coisas, porque quero fazer de boa qualidade, então vai começar com a visita guiada para a cidade de Sergiy Posad, uma das cidades do Anel de Ouro, santuário e lugar do São Sérgio, de qual falei. Então, tem imagens muito bonitas e vou contar toda a história do lugar. Eu, em breve, nesta semana, vou fazer já um post anunciando como vai ser acessível esta visita. E vai ser uma visita de 1 hora, com explicações e sempre aberto para as perguntas. Vai ser uma forma também de um Instagram fechado. E como sempre, a participação em todas as minhas palestras é R$35 por pessoa. Então, do mesmo jeito, vai ser esta visita guiada online. Mas vou avisar tudo direitinho quando tiver o produto terminado. Por favor, Catarina, apresente então o seu lindo curso de aulas de cultura e de arte russa, por favor. Sim, este curso é, de verdade, curso de introdução para todos os níveis de preparação, para as pessoas que têm interesse para a cultura russa, também para quem tem interesse profissional, porque eu já tenho alunos que já se inscreveram, são alunos da história e da história de arte, que querem ver estas palestras. Começam já na terça-feira, às 13 horas, do Brasil, no Zoom. São 2 partes de 40 minutos e 5 minutinhos para tirar fôlego, tomar um cafezinho, um chazinho, enquanto ligo e desligo o Zoom e abaixo uma nova conferência, porque o limite de conferência é 40 minutos só. O custo também, como o custo de Maria, bem acessível, R$35 por pessoa. A primeira palestra será sobre as mulheres no poder da Rússia, as Romanov, que não só Catarina, tem muito mais mulheres poderosas. Segunda, Pedro o Grande, prós e contras, porque não era um anjo este homem grande, porque muita gente acha que era um anticristo na Rússia. Então, vamos falar sobre o Pedro. E na semana que vem vamos falar sobre pintura, um curso de pintura russa, são 2 aulas. Primeira, ícones de pintura clássica e segunda, pintura de vanguarda. E última aula deste curso é literatura russa. Para quem quer inscrever, por favor, mande o direct. Maria? Tá. Eu, para todas as minhas alunas dos meus cursos de história, que me já pediram continuação, também já na segunda-feira, mando as datas do novo curso profundo, que já vai conter 10 aulas, porque este curso que eu dei de história foi bem inicial, para as pessoas interessadas, que já me pediram, já me mandaram por direct. Elaborei um novo curso e também sigam os meus posts, que vou avisando, vou botar os novos temas. Então, a gente aqui está fazendo a sua quarentena proveitosa, estamos tentando investir no seu conhecimento do nosso país e da nossa cultura. Muito obrigada,
Conceição, obrigada, meninas. Gostei muito, foi muito educativo. Agradecemos Obrigada para você. Sempre apostos para as novas informações. Sigam os nossos posts. Mas vai estar gravada. Nós guardamos. Vai ser gravada no meu Instagram. No Instagram de Maria e no meu da Catarina. Isso, vamos guardar tudo. Pode ver e rever. No domingo que vem, a gente vê também de novo na mesma hora. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Tema da nova live é ainda uma surpresa, mas também estamos abertos para comentários e para sugestões. Boa continuação.